A imprensa brasileira está, de alguns poucos anos para cá, eu diria que mais acentuadamente a partir de 2010, enfim, por aí, nessa década que estamos vivendo, o exercício da opinião no jornalismo brasileiro, os espaços para colunistas, analistas, na televisão, no rádio e na mídia impressa, esses espaços cresceram muito. Cresceram em função, pela leitura que eu faço, não sei se vocês vão concordar, em função de um fenômeno também relativamente recente, que teve um detonador mais explícito em 2013, mas que é evidente que foi sendo construído, a gente talvez não tenha percebido isso de forma muito nítida, que é esse fenômeno do interesse dos brasileiros pela política. Mas o fato é que o aumento do interesse do brasileiro pela política foi percebido, claro, inevitável, pelas redações, que passaram a abrir espaços cada vez maiores e mais nobres para a análise política que envolve necessariamente algum nível de opinião, de comentário, né, de dissertação, né, não factual sobre as coisas. A diferença óbvia entre o jornalismo de opinião, entre a análise, entre a interpretação e o factual, está no próprio nome que define uma coisa e outra. O factual se restringe a narrar o acontecimento, né? Caiu o avião, morreram não sei quantas pessoas, ou não morreram, a causa provável é esta, segundo a fonte tal, no local testemunhas disseram isso e aquilo outro. Ao lado pode haver uma coluna, como aliás certamente haveria, um artigo de um analista ou de um jornalista especializado em aviação, ou mesmo de um autor convidado pela redação, analisando níveis de segurança geral da aviação no Brasil, o aparelhamento de cargos na área da fiscalização aérea por parte de partidos políticos e tal, e aí você teste um outro tipo de abordagem jornalística tão interessante quanto o outro, tão indispensável quanto o outro, e que depende um pouco para existir uma demanda objetiva que passou a ocorrer no Brasil, como eu estava dizendo antes. Então, o jornalismo de opinião, ele demanda um tipo de expertise que não é tão geral quanto o tipo de expertise que demanda o jornalismo factual. É claro que um jornalista, para ser identificado como um colunista de opinião, como um analista deste ou daquele setor, para você virar a Miriam Leitão na economia, você tem que ter bagagem de economia. Para você virar o Fernando Mitre na política, você tem que ter bagagem na política, você tem que ter uma dedicação histórica, tempo investido, como eu disse, o jornalismo se constrói com o tempo, as carreiras demoram, né? Dificilmente você encontrará nessas cláusulas pétreas aí do jornalismo de opinião, política, economia, etc. e tal, você encontrará pessoas muito jovens ocupando espaços, assinando espaços desta forma. Para o jornalista que trabalha com jornalismo de opinião, o editorialista, o analista, o colunista, muito provavelmente não, sem dúvida, a demanda por bagagem profissional, cultural, histórica, é muito maior do que para aquele que vai lidar com o cotidiano, com o factual. A abordagem e o relato dos acontecimentos factuais demandam coisas importantes, mas não tanta experiência, não tanto saber específico quanto o jornalismo de opinião.